Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de volta. Na aula de hoje, pelo que vocês estão vendo aqui, né, trata-se de uma bancada em L, tá? Toda aberta aqui, exatamente porque eu vou fazer contigo hoje o plano de corte peça por peça aqui, tá bom? Lembrando aí que na próxima aula eu vou mostrar a montagem dessa bancada, tá? E também vou deixar disponível lá na próxima aula o plano de corte bonitinho junto com a documentação, caso vocês queiram fazer uma igualzinha aí para vocês, tá bom? Como vocês podem ver aqui, tem um teclado aqui, né? Vão duas corrediças telescópicas acopladas já nele, tá? E aqui, ó, são duas laterais, elas vão ficar duplas, né? Aquele estilo que eu já expliquei em outras aulas aqui de plano de corte. Quem tá chegando agora, nós usamos duas laterais assim, ó, pra engrossar ela e ficar com aquele aspecto engrossado, entenderam? E aqui desse lado, nós vamos usar uma lateral desse lado de cá para fazer o tamponamento aqui do gaveteiro. E do lado de cá, nós vamos usar outra lateral aqui. Lembrando que aqui, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Uma parte aqui de um tampo e do outro lado, outro pedaço de tampo lá. Cada um com 10 centímetros, tá? Aí você me pergunta, por quê? Também para engrossar essa parte aqui, ó, tá? Agora, para engrossar, precisa de um tampo inteiro lá do outro lado? Não, não precisa porque ele não vai ficar à mostra, né? Por exemplo, esse daqui, ele vai ficar à mostra, ó. Tá? Ele vai ficar completamente exposto. Já esse tampo do lado de cá, não vai ficar completamente exposto, né? Ele vai ficar por dentro dessa outra peça. Então, não existe a menor necessidade de fazer um tampo completo aqui, tá bom? Então, a gente também trabalha com essa questão da economia. Aí, Sula, como você está falando de economia, por que você então não usou a cor branca na parte interna da gaveta e usou o madeirado? É o seguinte, pessoal, aqui quando a gente fez a contagem de quantas chapas nós íamos gastar para fazer esse projeto, deram exatamente 2 chapas, tá? Então, não ia dar para fazer com uma única chapa essa parte madeirada, não ia, tá? Ia passar para a segunda chapa. Então, como passou para a segunda chapa, então a gente não ia fazer o branco, porque aí no caso iam dar 2 chapas do madeirado mais uma do branco, né? Então, como a gente viu que dava para fazer todo o projeto com 2 chapas madeirados, então a gente resolveu fazer tudo no madeirado para não ter que usar mais uma chapa branca, tá? Se por um acaso esse projeto aqui fosse dar para fazer uma chapa madeirado na parte externa e aqui usar o branco para fazer a parte interna, aí sim a gente trocaria essa parte interna aqui pelo branco, tá? Somente para isso ficar bem esclarecido aqui. Outra dúvida que as pessoas costumam me fazer aqui, que eu quero também esclarecer aqui, Sula, por que que você usa chapa de 15 milímetros em fundo de gaveta, em fundo de armário, de cozinha, de quarto? É o seguinte, nesse caso aqui eu também usei chapa de 15 milímetros para fazer tudo aqui o fundo. Aí o que que acontece, né? Pessoa vai comprar as peças numa madeireira. Estima-se que a maioria delas não tenha uma serra para fazer rebaixo para encaixar os fundos de 6 milímetros. O ideal é que fossem fundos de 6 milímetros, né? Mas a gente pressupõe que o quê? Para você fazer o encaixe com fundos de 6 milímetros, você tem que ter aquela serra para serrar direitinho e fazer os rasgos nas laterais, na contrafrente, na frente, para o fundo encaixar bonitinho aí nessas outras peças, né? Supõe-se que a pessoa vai pegar esse projeto e buscar as peças na madeireira, tá? Então, já existem algumas madeireiras que fazem esses trabalhos de colocar rasgos, de fazer os furos das dobradiças e tal. Algumas já fazem esse trabalho, tá? Mas a gente está partindo do ponto aqui de que
grande maioria delas não faz esse tipo de trabalho ainda, então a gente usa fundo de 15 milímetros, que é para a pessoa não precisar de fazer os rasgos e nem recorrer a uma serra, né, para fazer esses rasgos. É só por isso que nós usamos fundo de 15 milímetros nesse caso aqui, porque é um projeto completamente destinado a amadores e pessoas que pretendem fazer os seus próprios projetos. Então, isso daqui é um faça você mesmo. Esse projeto, pessoal, é do Miguel, um vizinho meu, tá? Ele se mudou recentemente, né? Saiu da casa dos pais, foi morar sozinho. E o que acontece? Ele quis fazer essa bancada aqui para o cantinho dele de estudos, né? O primeiro da vida dele que ele faz, né? Com projeto assim de uma madeireira. Na próxima aula, inclusive, eu vou mostrar esse processo para vocês. Então, o que acontece? Esse daqui é o projetinho que ele escolheu para fazer, né, a primeira vez que ele faz com esse esquema usando a madeireira. Ele quis fazer para testar, né, para ver quanto ele ia gastar, se realmente ele ia economizar. E tá aí o projetinho esse daí. Aqui desse lado de cá tem 1,5 m de largura total. E aqui desse lado tem 1,75 m, tá? Eu vou mostrar a parte de trás aqui da bancada. Deixa eu colocar essa parede aqui transparente. Vou colocar essa daqui transparente também. Para vocês verem direitinho aqui atrás como que é. Olha só. Aqui, vocês observem uma trava que tem daqui até o final aqui desses dois pés que eu coloquei aqui em L, e aqui tem uma outra que vai daqui até lá. Observem que aqui, ó, eu deixei esse espaço aqui de recuo, e aqui desse lado também eu deixei esse espaço aqui de recuo. Agora você me pergunta, Sula, por que você deixou esse espaço todo de recuo aqui, ó, tirando esse espaço interno aqui na parte superior da bancada? É o seguinte, pessoal, essa bancada ela é em L. Aqui nós temos esses dois pés que vão fazer a estruturação do lado de cá. Necessariamente ela precisaria ter ao menos um desses pés do lado de cá, tá? Para segurar direitinho o L aqui, tá? E essa trava aqui, ela vem para abraçar esses dois pés aqui. Então, eu vou começar aqui pelos tampos e laterais, tá? E vou deixar esse gaveteiro aqui por último, tá? Exatamente porque o esquema de montagem dele é mais diferenciado e mais fácil também, né? Então, deixa eu tirar essa parte aqui, ó, que é da lateral dele. Essa parte aqui que são as travessas, né? E aqui que são os rodapés, que agora vai ficar mais fácil de você compreender o projeto. Esquece essa parte aqui que eu tirei, tá bom? Aí você me pergunta assim, ô Sula, por que esses sarrafos da frente estão com 7 centímetros e os de lá de trás estão mais gordinhos, assim, mais largos, né? Como esses daqui que vocês estão vendo. É o seguinte, eles estão mais larguinhos exatamente por conta do recuo que tem lá atrás, e essa peça tem que se encontrar com essa outra aqui na frente. Então, para que não ficassem buracos lá atrás, né, e tivesse aonde essa peça aqui ser parafusada, então a gente teve que deixar esse sarrafo lá de trás mais largo, tá? Se não fosse o caso, a gente poderia deixar ele com 7 centímetros igual esse daqui da frente, inclusive para economizar, tá bom? Bom, os de trás, eles estão com 15 centímetros. Esse daqui também tá... Opa! Esse daqui também tá com 15 centímetros de largura, né? E essas travas aqui atrás, pessoal, elas estão com 20 centímetros de altura, tá bom? E elas abraçam esses dois pezinhos por trás. Aqui, olha só, eu coloquei essa lateral aqui, finalizando com o L aqui, ó. Tá vendo? O finalzinho dela passa pro lado de lá, né? E aqui a corrediça vai grudada aqui nela, tá? Aqui por cima você vai parafusar essa lateral aqui por cima
e aqui por cima dessa parte de trás aqui desse sarrafo, tá? Isso tudo você faz antes de colocar esse tampo aqui, porque a ideia é não ficar parafuso nenhum à mostra, tá? E depois que você colocar esse tampo aqui em cima, você vai colocar com cola instantânea ou parafusar por baixo da bancada, tá? Nada de parafusos à mostra aqui. Ali, ó, essa peça, vocês percebem que ela vai ficar aqui grudada nessa lateral aqui. Essa lateral não fica exatamente aqui, porque ela tá aberta, tá? Ela vai ficar mais aqui, ó, tá? Então, essa peça aqui, que é essa trava, ela vai ser parafusada aqui pelo lado de dentro, nessa peça aqui, que é o tamponamento do lado externo do gaveteiro, tá? Aqui, pessoal, nós temos um sarrafo que ele vai se encontrar aqui com esse aqui. Aí você fala assim, ô Sula, isso daqui aqui na frente ele não vai cair não, pessoal, porque ele tá bem apoiado aqui com essas peças traseiras aqui, tá? Esse sarrafo vem direto e apoia nessa peça traseira, que automaticamente tá apoiado nessa trava aqui, tá? Então, não precisa ficar assim imaginando que esse L aqui vai ficar instável, porque não vai, tá? Ele tá bem apoiado. Aqui, essa prateleira, ela vai apoiar aqui desse lado, tá? Aqui nós fizemos uma pecinha do lado de lá, vai ficar apoiada nas duas e vai ter essa corrediça telescópica aí, tá? Aqui, ó, no finalzinho tem a trava, tá? Ela tá fácil de ser instalada, mas você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, coloque as laterais, depois os sarrafos, os pezinhos aqui. Primeiro, façam essa estrutura inteira montada aqui, tá? O tamponamento, pessoal, é o último de todos, tá? Depois que você montou toda essa estrutura aí, tá? Aí você passa pro gaveteiro, tá? Pensando bem, por outro lado, é melhor você instalar primeiro o gaveteiro para apoiar essas partes mais pesadas aqui em cima dele, né? Vai ficar mais fácil. Então, o que que acontece, gente? Deixa eu mostrar aqui como que é a estrutura desse gaveteiro aqui. Eu vou desagrupar ele aqui para vocês entenderem direitinho como ele é feito, tá? Aqui nós temos a base do gaveteiro, tá? Aqui nós temos uma lateral. Você vai parafusar isso daqui com parafusos 4x40 ou 3,5, tá? 4x40 ou 4x3,5. E vai parafusar aqui 1, 2, 3 parafusos usando a broca com escariador, sempre, tá? E aqui nós temos a lateral que vai ficar do lado de cá. Que mais? Nós temos aqui a travessa traseira dos dois lados, tá? Nós temos também o sarrafo superior, que ele tá aqui, ó. O sarrafo superior. Esse móvel, ele tem 45 de largura total. Então, essas peças por dentro vai ficar com 42, tá? A largura que ele tá aqui, a profundidade é 56,2, porque ainda tem o fundo lá na parte de trás, tá? Aqui, ó, nós temos o sarrafo traseiro, tá? Então, como vocês podem observar, é muito, né, igual aqueles módulos de cozinha que eu coloco para vocês. Aí você fala assim, ô Sula, para que esses sarrafos aqui, ó? Esses sarrafos, eles vão receber o fundo traseiro, tá? Que é essa peça aqui. Aí, o que que acontece, ó? Aqui, vocês vão parafusar esse fundo aqui pelo lado de dentro. Aqui, coloca 3 parafusos aqui desse lado de 4x25, exatamente para não aparecer parafuso nenhum aqui desse lado do fundo, tá bom?
Muito bem, isso daqui é a estrutura do fundo, tá? Aí aqui embaixo nós temos aí o rodapé e ele vai ficar, né, assim, ó, só mesmo para apoiar esse fundo aí, tá bom? Esse fundo não, esse caixote, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu posicionar ele direitinho aqui. Aí você me pergunta assim, ô Sula, você colocou o fundo? Deixa eu alinhar ele aqui mais pra dentro. Vou alinhar com essa peça aqui, porque ainda tem a parte de trás ali pra alinhar. Assim, ó. Pronto. Rodapé, fundo e traseira tá tudo ok. Beleza. Agora, pessoal, essas gavetas aqui, muita gente me pergunta como é que se instala essas gavetas aí. Gente, é o seguinte, vocês vão colocar as corrediças aí, né, calcular direitinho a altura entre elas. Aí, o que que acontece? Na hora de colocar a gaveta, você não coloca essa frente, tá? Primeiramente, você instala a gaveta aqui sem a frente e depois que todas elas estiverem instaladas, você vai colocando na frente de uma por uma. Por quê? Porque aqui por cima, ó, dá para você parafusar aqui por dentro antes de colocar o tampo, entendeu? Porque fica mais fácil. Então, deixa a frente por último, tá bom? Então, deixa eu devolver aqui a frente pro canto dela. Agora, nós vamos colocar aí as gavetas aqui. Mas antes de colocar a gaveta, eu vou agrupar tudo que eu fiz aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra eu agrupar as gavetas depois. Aperto o Ctrl e vou clicando em cada uma das peças. Botão direito do mouse, agrupar. Ok. Tá certo agora. É o seguinte, gente, a gaveta eu sempre faço dessa forma. Duas laterais, uma traseira, uma contrafrente e na frente da contrafrente, a frente, tá? Deixa eu colocar direitinho aqui a cor dessa gaveta, que ela tá com as laterais de outra cor. Assim, ó. Ela tá com perfil de alumínio, né? A frente dela já tá descontado o valor o tamanho do perfil. E você posiciona ela direitinho aí, ó. Vem aqui movimentação. E aqui, ó, você ajusta também. Pronto. Nesse caso aqui, você faz um arranjo de 4 outras gavetas iguais a essa daqui. Clica na gaveta, vem aqui em arranjo, posição Z4. Aqui tá 155 a altura da gaveta. Nós colocamos 158, que é para dar folga de 3 milímetros entre uma gaveta e outra, e coloca inserir.
assim, desse jeito, tá? Pronto, a gaveta já tá pronta. Nós vamos agrupar as frentes. Ctrl, clica em cada uma com Ctrl acionado, botão direito do mouse, agrupar. Pronto. Aqui a gente coloca lá. Vou acionar a colisão aqui. Pronto. E agora eu vou pegar essa lateral e ajustar direitinho aqui. Ok, com o gaveteiro ok, você pode colocar os sarrafos aqui por cima, a trava direitinho aqui para posicionar aqui. É lógico, né, que essa trava aqui você vai posicionar antes de colocar essas duas últimas gavetas aqui para não atrapalhar aqui a instalação das gavetas depois, tá? Feito isso, pessoal, tá tudo ok, tá tudo montado, tudo colado, do jeito que tem que ficar. Deixa eu ajustar essa daqui, ó. Aí, por último, né, você vem e coloca os tampos. Esses tampos devem ser colados, tá? Ou com parafusos. É lógico que a ideia aqui não é colar, é colocar com parafusos embaixo, né? Porque uma mesa em L dessa daqui, ó, você quer depois transferir ela para um outro lugar ou fazer uma mudança e tal, se você colar ela aí já era, né? Então, o ideal mesmo é que você use parafusos aqui na parte de baixo para colocar o tampo direitinho aí para ele ficar fixo, tá? Essa lateral aqui, nesse caso, você pode colar, né? Desde que você não cole os tampos aqui na parte superior, porque aí você pode desmembrar eles futuramente na hora de fazer uma mudança ou tirar esse móvel aí do quarto, tá bom? Então, a ideia é não usar cola para isso. Usa cola aqui, nesse caso aqui, para as laterais, tá? Aqui, desse lado, aqui, ó, você pode usar. Mas para os tampos, não usem, tá? Porque depois você não consegue mais retirar ele daí do lugar, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês direitinho a montagem desse móvel, como é que foi. E vou disponibilizar também para vocês o plano de corte, a documentação, tudo certinho para vocês baixarem, caso vocês queiram, tá? Mas fiquem ligados aí que tem a próxima aula e vocês não podem perder. Até mais, tchau, tchau.